Fala galera, hoje eu vou mostrar a criação do helmet do Boba Fett. Assim, só vou mostrar o processo criativo, não é nenhum tutorial passo a passo, mas é mais o processo, como é que eu cheguei até o resultado final, mostrando os programas que eu usei e a pós-produção para finalização para chegar nesse resultado aqui. Bom, aqui dá mais ou menos as layers no final que eu utilizei. Bom, os programas que eu utilizei foi o Maya para modelar. Como mais ou menos eu sabia o que eu queria, eu fiz uma modelagem bem simples, básica, nada de high poly. Usei poucos polígonos mesmo, para chegar num render bem simples, para depois finalizar no Photoshop mesmo. Bom, o que eu utilizei para renderizar foi o Keyshot. Deixa eu abrir aqui. Aqui está. Então eu utilizei o Maya para fazer a modelagem. Bom, as imagens de referência que eu utilizei foram essas. Eu quis produzir algo rápido, eu só foquei no helmet e não acabei deixando alguns detalhes, como esconder o míssil, eu não cheguei a modelar. Essa foi as duas imagens que eu usei de referência para modelagem 3D, a vista lateral e frontal. E aqui algumas referências para ter noção de cor, detalhamento. Fazendo a modelagem, exportei o OBJ para renderizar ele. Bom, eu utilizei aqui 4 renders. O que seriam esses 4 renders? Bom, 4 não, foram 5. Esse renders aqui, que não é para buscar textura ou alguma luz específica, detalhamento e algum tipo de nuance para utilizar no Photoshop e poder ter um maior controle de luz e sombra dentro da arte final. Ó, pode ver que o render ele não é bem acabado. A superfície dela tem bastante falha. Aqui os highlights para trazer essas luzes, aquela questão do metal, do brilho. Aqui ó, a questão do vidro preto, mas também trazendo os detalhamentos, mesmo com a luz e a cor preta, esse reflexo. Aqui a cor verde para ter aquelas nuances verdes. E aqui mais uma textura. Bom, esses foram os 5 renders que eu utilizei para depois estar aplicando no Photoshop. Bom, então praticamente eu modelei em 3D. Depois desse modelo eu fiz esses 5 renders, onde eu parti, daí eu parti para o Photoshop para fazer essa pós-produção. Aqui, bom, basicamente eu comecei com recorte, fiz um patch do helmet, fiz um helmet separado aqui a antena e fiz o outro. O detalhe que ele muda a cor aqui. Eu não quis seguir fielmente, como foi uma arte rápida, levei de 3 a 4 horas. Como eu estava com vontade de criar alguma coisa focado no Star Wars, o filme estava para lançar. Aqui eu vou mostrar para vocês as layers, como é que eu começo. Aqui os looks que eu tinha utilizado, nuances, detalhes. Ó, a questão do vidro quebrado. Aqui o helmet, e aqui eu separei por helmet 1, 2, 3 e 4, que é o detalhamento dos helmets. Aqui detalhamento, helmet, a luz, helmet final. Bom, aqui vamos começar. Eu comecei com o helmet verde, não tem ideia. Aqui eu usei pro final essas coisas, esses detalhes. Primeiro eu comecei com a textura. Deixa aqui aberto para vocês verem.
Aqui é a luz, essa é a luz de finalização. Aqui eu separei a cor com aquele patch. Então aqui, como não é verde, eu mantive aquela cor. Utilizei outra textura aqui também. Realmente 3, a mesma coisa. Aqui para ter ideia. Ó, aquele outro render em preto eu utilizei aqui. Deixa eu tirar a máscara. Ó, ele tá aqui. Aí vem com detalhamento, textura, que muda a cor. Aí eu trabalho bastante com máscaras e patch. Eu posso fazer acabamento individual aqui em cada parte. Para ter ideia de cada layer. Aqui mais ou menos são detalhes, esse aqui pro final. Depois de pronta, no resultado que eu queria, comecei a colocar detalhe de vidro, tiro e etc. Aqui é a questão do vermelho. Aqui meio que só fiz um vermelho e utilizei. Aqui onde eu trouxe parte vermelha, separando a cor, textura também diferente. Depois eu coloco. E aqui onde eu vim com detalhamento. Então, aqui esse detalhamento. Aqui eu tenho mais ou menos a base separada. Esse seria a antena, o helmet dele é separado por cor. E já com a textura. Com nuances, curvas, trazendo os highlights, os darks, as sombras e as luzes mais fortes para trazer essa volumetria e esse detalhamento. Onde eu acrescentei. Aqui é um black. Esse aqui é uma layer de preto e branco, onde eu deixei aqui tirando a cor, saturação, para ele trazer esses detalhes. Aqui uns levels, um level de claro, para trazer maiores detalhes também. E aqui uns highlights, para dar maior volumetria. E aqui os darks, também trazer esses contornos. Aqui já as nuances, só para fazer um acabamento. Aí com ele finalizado assim, aí onde foi eu comecei a aplicar. Questão do vidro. Detalhamento do vidro quebrado. Para fechar o queixote. Pronto. Aqui. Lá tem a questão do tiro. E a questão do vidro. Aqui é um detalhe. Como eu vi que estava ainda muito claro, não tinha pouca volumetria, eu ainda forcei mais um pouco. Eu tenho soft light, o que seria isso? Aqui é um helmet normal. Vou tirar. É um daqueles render com aquela textura. Então eu aplico ele com a máscara em soft light para trazer. Olha, então aqueles renders serão basicamente para isso. Para na hora que eu quero trazer essa luz ou sombra para dar destaque na arte, eu utilizo elas usando overlay, soft light, depende conforme o resultado. Aqui é alguma luz, finalização só. Deixa eu aplicar o resto. Segui alguns elementos que eu coloquei também. Coloquei outro elemento de tiro, aqui meio que a minha marca. Aqui uma sombra, para não ficar um preto. Tem uma nuancezinha. Aqui a marca. Minha marca é a marca do Boba Fett. Bom, essa seria basicamente isso. A arte. Não é uma arte de muitos detalhes. Ela é mais questão de Photoshop, detalhamento de luz e sombra dentro do próprio Photoshop, com a utilização dos renders que foi feito no Keyshot para chegar nesse resultado. Bom galera, eu vou deixar essa imagem para download, um link para download dela em versão em alta. Espero que tenham gostado. É mais ou menos o meu processo, a utilização do Maya, Keyshot, Photoshop para a criação dessa imagem. Espero que tenham gostado do vídeo.
Qualquer dúvida, sugestão pode estar mandando e-mail. Meu e-mail está na descrição do vídeo. No meu site você encontra com todos os meus links. Eu gostaria de estar recebendo sugestões para os próximos vídeos.